Boa tarde, nós iremos começar hoje o estudo de Provérbios capítulo 23 e hoje o tema será a sabedoria ensina sobre a cobiça, a intemperância e a impureza. E nós vamos iniciar a partir do versículo 1 ao 3, então abra sua Bíblia no Provérbios capítulo 23. Versículo 1 ao 3 diz assim: Quando te assustares para comer com o governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite. Não seja desejoso das suas iguarias, porque são alimentos enganosos. Então, esses três primeiros versículos aqui a gente fala sobre basicamente domínio próprio, né? Sobre a questão de não ser um homem comilão, é o que ele está falando. E aí ele fala uma faca na garganta, que é o tema desse versículo que ele diz aqui. E põe a tua faca, põe uma faca à tua garganta, se fores um homem de grande apetite. Por que colocar uma faca na sua garganta? Porque ele poderia simplesmente, à frente de um governador, querer comer de todas as iguarias que estavam ali presentes. Só que Deus ele já está fazendo um alerta que a gente não deve comer além daquilo que a gente pode ou do que a gente deve comer. Ultimamente eu tenho passado por um processo, alguns estão acompanhando justamente sobre essa questão de controlar a alimentação. É fácil? Não, tem dia que parece que a gente quer comer tudo, né? Vai, chega e tal, a gente quer comer tudo. E às vezes eu acho que a parte mais difícil é a gente ter esse autocontrole. É a gente conseguir ter esse autocontrole. Porque às vezes eu vou te falar, é mais fácil você ficar, por exemplo, sem comer. Vamos dizer assim, vou ficar sem comer, por exemplo, em jejum e busca e oração, do que você ter um autocontrole de quando você retorna a comer. E eu falo isso pela minha própria vida. Às vezes, quando a gente retorna de um jejum, a vontade é de comer todo tipo de coisa. Só que Deus ele já traz um alerta. Põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite, não seja desejoso de suas iguarias, porque são alimentos enganosos. Então, quando a gente vai num determinado lugar e tem vários tipos de comida, eu, por exemplo, esse sábado fui num restaurante, né? Aí eu queria colocar tudo. Aí eu falei, meu Deus, mas não tá mais cabendo aqui no prato. Então, assim, é muito difícil a gente se perder quando a gente está diante de um banquete com muitas iguarias. E aí Deus ele nos ensina justamente sobre a gente ter esse equilíbrio e esse domínio próprio. E às vezes a gente acaba passando um pouco e às vezes a gente tem que repensar, nossa, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu tenho que comer isso aqui hoje? O que eu tenho vontade de comer hoje? Então eu vou comer isso, vou comer aquilo e vou deixar essa outra coisa, sei lá, pro amanhã, pro depois. Por quê? Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu a gente foi para um festival de sorvete que um pastor aqui da igreja proporcionou. Eu lembro como se fosse ontem, eu fiquei louca, né? Imagina, criança olhar aquele tanto de sorvete, vamos lá, vou comer até morrer sorvete. E aí, o meu pai olhou com aquela cara assim de repreensão, menino, não me deixa envergonhada aqui não. E eu comendo, até que chegou um ponto que não cabia. Sabe aqueles cachorrinhos que ficam com a barriga estupada? Eu tava já daquele jeito e com o sorvete aqui, eu olhei pro meu pai, acho que eu não vou conseguir não, agora você vai comer. Você não pegou? Aí eu... Então vamos comer. E aquilo para mim foi um grande aprendizado. Acho que nós devemos, né, nos comportar. Então aqui a palavra de Deus ela está fazendo menção justamente a isso. Quando você estiver diante de um governador, se comporte, age com cuidado. E aí a gente vai ler agora o 4 ao 5 que diz assim: Não trabalhes para ficar rico. Pare da tua própria sabedoria, porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é, porque certamente as riquezas fazem asas para si, como a águia que voa em direção ao céu. A gente percebe que em vários momentos, em Provérbios, é falado sobre riqueza, é falado sobre o domínio próprio, é falado sobre a sabedoria, só que
a questão em si da riqueza não é o fato de você ter dinheiro, de você ser rico, é o fato de você buscar e ansiar por essas coisas, sabe? É o fato de você desejar tanto essas coisas e acabar muitas vezes se desviando daquilo que Deus tem. Ele continua falando, porque certamente as riquezas fazem asas para si, como a águia que voa em direção ao céu. O que vocês conseguem entender com isso? Que a riqueza, ela vai embora. Uma águia, ela não fica aqui, né, ao nosso alcance. Ela pega as asas dela e vai. Você pode ver uma águia aqui embaixo, daqui a pouco ela já está no céu. Opa, cadê a águia? Eu não vi. E assim é as riquezas, porque as riquezas desse mundo, elas são passageiras, né? Deus, Ele pode te dar grande riqueza aqui nessa terra, só que o nosso coração, ele nunca pode estar nessas riquezas. E eu queria fazer a leitura dessa versão aqui que está no meu celular. Não te fatigues para ser rico e não apliques nisso a tua inteligência, que eu acho que dá para ficar mais claro nessa versão. Ou seja, não aplique a sua inteligência nisso. Às vezes a gente fica lá com uma calculadora, um papelzinho, uma caneta e começa a anotar, Deus, como é que eu vou ficar rico? E começa a anotar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como é que eu vou conseguir a terceira renda, a quarta, a quinta, a sexta, porque parece que a primeira já não está dando certo. Ou seja, nós estamos aplicando o quê? A inteligência no ser rico. Estou dizendo com isso que nós não devemos ser pessoas bem organizadas, pessoas que investem bem o nosso dinheiro, não é isso. Mas é que nós não podemos gastar toda a nossa inteligência com isso, porque quando Deus está nas nossas vidas, as coisas acontecem e fluem. Então Deus, Ele vai fazer você prosperar. A questão é, onde está o seu coração? Eu vejo que muitas pessoas aplicam sim a inteligência na riqueza e acabam ficando pobres. E muitas pessoas que não aplicam sua inteligência na riqueza, mas aplicam realmente no buscar a Deus, conhecer a Deus, viver uma vida de intimidade com Deus. E essas pessoas acabam consequentemente ficando ricas. Por quê? Porque existe uma prioridade no reino. Buscai, portanto, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está escrito lá em Mateus. Então, continuando. Do versículo 6, 7 e 8 nós vamos ler agora. Não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás tuas suaves palavras. Então, a palavra de Deus está sendo clara, que nós não devemos cobiçar aquilo que é do invejoso. Porque o próprio nome já diz, ele é o quê? Invejoso. O invejoso, ele vai ter o que de bom para te oferecer? Nada. O invejoso é aquele que ele não quer simplesmente ter algo igual a você. O invejoso, ele quer ter o que você tem. Aquilo que você tem. Ah, se você tem, sei lá, esse calçado, eu quero esse calçado da Lujinha. Mas não quero outro não, eu quero esse. E esse é o andar e o proceder do invejoso. Muitas vezes o coração dele é realmente movido pela raiva, pela inveja. Ele quer fazer diversas coisas que não agrada o coração de Deus. E aí Deus, ele fala, olha, não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares. Porque eu iria cobiçar os manjares do invejoso? Eu vou te dizer que eu não sei como está hoje a sua geladeira, eu não sei como está hoje a sua casa, mas eu sei que o que você tem já é o suficiente, é o que Deus te deu. E é muito melhor ter isso e você servir a Deus, e você ter esse alimento aqui que muitas pessoas não têm. Muitos países são proibidos de se ter isso aqui. E o que adianta ter uma geladeira cheia? O que adianta ter tantas riquezas e não ter uma felicidade de conhecer a palavra de Deus e viver essa palavra? Então a palavra de Deus é o que satisfaz as nossas vidas. Quando Jesus, ele passa 40 dias no deserto, ele sem comer, obviamente, ele chega um momento que o diabo, ele se apresenta a Jesus e fala assim, manda que essa pedra aqui vire pão. E aí Jesus não, porque a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem.
Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós precisamos realmente estar firmados nessa palavra. E é essa palavra que vai realmente nortear as nossas vidas. Então, que nós não venhamos cobiçar aquilo que é do invejoso, mas que nós venhamos confiar naquilo que Deus quer proceder nas nossas vidas. Aí ele continua, porque como imagina em sua alma, assim ele é, e ele está falando de quê? Do invejoso. Assim como você imagina, ele é daquela forma, e ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás tuas suaves palavras. Ou seja, não queira participar de manjares que você não faz parte, não queira participar dos manjares do invejoso, antes simplesmente se retire. Aí o 9 ele continua, não fales ao ouvido do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. E aí o 9, ele é a incapacidade de ouvir conselhos. Então vou repetir, não fales ao ouvido do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Lá em Mateus, acho que algum dos evangelhos Jesus fala que nós não devemos gastar com as nossas pérolas a quem? Aos porcos. Por quê? Porque você vai falar, e aí no final de tudo ele vai chegar, ele vai olhar para sua cara e aí? Não entendi nada, não quero saber, tudo que você falou não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Ou seja, não fales ao ouvido do insensato, porque ele desprezará a sua sabedoria. Talvez você já tenha tentado em alguns momentos falar com a sua sabedoria para algumas pessoas, conversar com algumas pessoas, e aí tudo que você recebe muitas vezes, talvez risos, talvez uma cara de tipo, nossa, que sem noção, não estou entendendo nada. E aí você fica, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Você fala, será que eu fiz algo errado? Por quê? Porque nós não devemos gastar a nossa sabedoria com aquele que é insensato. Se ele é insensato, ele vai continuar sendo insensato o resto da vida. E aí nós devemos, antes disso, seguir o conselho do nosso Deus, que é não jogue pérolas aos porcos. Então, é isso que nós devemos levar para os nossos corações. Continuando o versículo 10, 11 e 12. Não removas os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e aos ouvidos e às palavras do conhecimento. Então, nós precisamos respeitar a propriedade privada, é o que ele está falando aqui. Não remova os marcos antigos, nem entre no campo dos órfãos. Então, quantos homens e mulheres têm tanta sede de riqueza, têm tanta sede de poder, que são capazes de eliminar pessoas, que são capazes de matar para ter a propriedade de alguém, para ter o lugar de alguém. Só que Deus, ele vem aqui falando, olha, não faça isso, porque o vingador, quem é o vingador? É o próprio Deus, porque o vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Então, olha só, nós precisamos respeitar a propriedade privada. Hoje a gente tem uma ideia muito errada, né, da propriedade privada. Existem uns determinados grupos que muitas vezes invadem essas terras e querem tomar conta dessas terras, querem tomar terras a troco de matar pessoas, a troco de roubar, né, porque se existe um dono legítimo e você entra naquele lugar, não é seu. Nós sabemos que hoje muitas pessoas até defendem essas causas, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E pode passar políticos, pode passar linhas, esquerda, direita, seja lá o que for, eu fico com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é suficiente. E quando ela fala, não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e ele lhes pleiteará a causa contra ti. Quer dizer, nós temos um vingador e esse vingador se chama Deus Jesus Cristo.
Em algum momento pode ser que os maus, eles não estejam sendo cobrados aqui na terra, mas em algum momento eles serão cobrados. E em algum momento nós seremos cobrados. Então o que nós estamos fazendo? Antes disso, aplica o coração ao ensino e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Então, onde nós estamos aplicando o nosso coração? Será que nós estamos aplicando o coração a essa palavra, a esse ensino? Porque fora daqui eu não tenho nenhuma verdade absoluta, mas aqui eu tenho uma verdade absoluta, uma verdade concreta que eu posso confiar, e é a palavra de Deus. Então, nós precisamos dia após dia ler essas palavras, ler essas escrituras, não de qualquer jeito. Eu tive a oportunidade de conversar com uma colega de trabalho, eu descobri que ela fez a leitura entre 2019 a 2023 da Bíblia inteira, e ela era de uma determinada religião, e aí ela leu a Bíblia inteira durante esse tempo, mas não leu assim correndo, ela leu ouvindo, aplicando, ouvindo. Quando ela terminou de ler, ela entrou assim na religião, assim, olhou para um lado, olhou para o outro, viu, falou, acho que tem alguma coisa errada, não dá para ficar aqui porque está contra a palavra. Ou seja, quando nós temos conhecimento da palavra, nós não ficamos em determinados lugares, porque a gente percebe, uai, se está falando contra a palavra de Deus, por que eu estou aqui? O que vai agregar na minha vida? Então ela teve esse conhecimento. Então quando alguém chega e fala tal coisa para mim, eu falo, lê a Bíblia toda. Lê a Bíblia toda e depois a gente tem essa conversa de novo. Faça a leitura inteira da Bíblia, mas não é só de um trechinho não, faça a leitura inteira. Aplica o teu coração a esse conhecimento e eu tenho certeza que eu não vou precisar falar nada. Deus vai falar o seu coração e vai mudar tudo o que você está pensando. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Suficiente. Amém? Vamos continuar. 13. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigarás com a vara, não morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Então a gente leu aqui até o 16, e aqui mais uma vez Deus está tratando da disciplina dos pais. E o que é a disciplina dos pais? Eu tenho uma peia que eu nunca esqueço, minha mãe fica rindo, ela fala que eu guardo rancor, mas eu lembro dessa peia como se fosse ontem. Tava tomando banho e minha mãe toque, 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 bora, sai do banheiro, e eu não. Toque, 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 sai do banheiro, e eu não. Mais uma vez, toque, 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 e aí eu muito corajosa, abri a porta e falei assim, que é? Ela, que é? Pegou a chinela, a água descendo e a chinela cantando, foi a peia da minha vida, nunca vou esquecer, né? Aquela que a gente chora assim de suspiro. E aí, o que eu quero dizer? Aquele momento, a minha atitude mereceu uma peia. Se não fosse a disciplina da minha mãe, eu não teria aprendido que eu não deveria, em hipótese alguma, desrespeitar ela em momento algum. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela fala sobre a disciplina. O conselho tutelar pode falar, mas não, o pai não pode bater no filho, que não sei o quê. Deixa eu te falar, o conselho tutelar pode falar, as leis podem falar, mas eu ainda continuo ficando com a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Hoje nós temos uma geração de pais que não batem nos seus filhos, mas a gente também tem uma geração doente. Vocês entendem isso? A outra geração apanhava tanto, e eu olho que eu apanhei muito pouco comparado à geração da minha mãe, dos meus avós, né, e dos meus bisavós. Mas essa geração apanhou tanto, mas eu vejo que foi uma geração que cresceu forte. Era uma geração que não era qualquer coisa que abalava, não era qualquer coisa que fazia a pessoa parar, não. E era uma geração de princípios e valores. Porque hoje nós temos uma geração sem nenhum princípio, sem nenhum valor, e uma geração que não é corrigida. Então, eu continuo ficando com a palavra de Deus, que a disciplina é o que nós devemos aplicar. Então, não retires da criança a disciplina, pois se fustigarás com a vara e não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do quê? Do inferno.
É claro. Eu estou livrando a alma do meu filho do quê? Do inferno. Não é de qualquer lugar. Não é de um camburão da polícia. Não é de que ele quebre a cara ali na frente, mas eu estou livrando a alma dele do inferno. Então é essa disciplina que Deus nos ensina. Não é que a Amanda ensina, não é que o pastor X, Y, Z ensina, não. É o que Deus está ensinando. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Então nós devemos aplicar essas disciplinas que farão a diferença sim na vida dos nossos filhos. Continuando 17, 18, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia, porque deverás haver bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então, mais uma vez, ele está falando sobre nós não termos inveja de homens pecadores. Nós não devemos ficar com inveja daqueles que têm uma aplicação errada na sua vida. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todos os dias. Então, nós devemos o quê? Perseverar no temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o que irá nos salvar de fazer determinados pecados, de pecar contra Deus, de fazer diversas coisas que não agradam o coração de Deus. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela fala que todo aquele que nele crê terá salvação, todo aquele que nele crê não perecerá, mas deixa eu te dizer, o crer está condicionado à obediência. E se eu não for obediente aos mandamentos de Deus, eu estou basicamente praticando uma fé morta. Cadê minha fé? Essa fé que não pratica obediência é uma fé balela, é uma fé inexistente. A fé existente é aquela que pratica aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Então eu estou praticando a verdade de Deus sobre a minha vida e é nessa verdade que eu quero perseverar. Continuando, porque deverás haver bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então, olha só, quando eu perseverar no temor do Senhor, todos os dias, eu deverei ter o quê? Um bom futuro e não serei frustrado nas minhas esperanças, porque a minha esperança é quem? O Senhor. Então, quando alguém chega e fala assim, a esperança é a última que morre, tá certo, gente? A esperança não morre. Sabe por quê? Aqueles que confiam em Deus têm esperança todos os dias em Deus. Então a esperança, ela jamais morre. Por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim, vocês têm um Deus que cuida de vocês e que a qualquer momento que vocês ajoelharem os seus joelhos e orarem ao Senhor, Ele estará lá prontamente para ouvir. Amém? Continuando do 19 ao 22. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Então nós temos dois pontos aqui que nós devemos ressaltar. Primeiro, a gente está falando sobre, novamente, obediência aos nossos pais, obediência àqueles que nos geraram, e sobre também nós não sermos nem bebedores de vinho, nem entre os comilhões de carne. Então, ou seja, porque não devemos ser nem beberrões e nem comilões para que a gente não caia em pobreza. Aí eu vou te dizer, se a gente estiver com o nosso coração inclinado à comida, à bebida, logo a gente vai chegar no mercado e vai estourar todos os limites dos cartões. Por quê? Porque eu estou inclinado à comida e à bebida. E é interessante falar sobre isso porque, por exemplo, eu estava conversando com o meu marido um dia desse, a gente falando sobre negócios e tal, e olha só, você pode ver que pode entrar diversas crises no mundo, né? Diversas crises. A pessoa, ela deixa de comprar perfume, a pessoa deixa de comprar roupa, a pessoa deixa de comprar tudo, eletrônico e etc. Mas tem uma coisa que pode entrar crise em crise que ninguém para de comprar. O que é? Comida. Gente, pode entrar crise em crise, eu posso estar andando aqui, ó, descalço, e eu vou continuar comprando o quê?
comida, bebida. Por quê? Porque isso é o que nos mantém vivos, certo? Mas nós não devemos ser inclinados de tal forma à bebida e à comida que isso tenha domínio sobre as nossas vidas. E é uma coisa interessante que nós devemos nos atentar, principalmente nós cristãos, porque muitas vezes nós conseguimos pontuar diversos pecados, mas a gente nunca consegue pontuar a questão de comer demais e beber demais. Toda vez que você vai para alguma coisa que tem crente, né, e todo mundo fala assim, crente não bebe não, mas come, não é? Só que isso não pode continuar sendo uma verdade entre o meio cristão, porque nós temos que entender que a gente não pode estar inclinado à comida e à bebida. Antes nós temos que ser de fato livres disso. Continuando, compra a verdade e não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, ele está dizendo aqui a importante da verdade, da sabedoria, da instrução, do entendimento. Então, se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo e pudéssemos dar a sabedoria, a instrução, o entendimento e a verdade, nós com certeza deveríamos dar isso, porque essas coisas não têm nenhum valor possível de comprar. Quando Salomão ele se volta para Deus, ele fala assim, Deus, me dê sabedoria. Salomão não pede dinheiro, Salomão não pede riqueza, ele não pede nada. Ele, Deus, me dê sabedoria. E por causa do pedido de Salomão, Deus dá uma sabedoria que seria a maior de todos os tempos. Ninguém teria igual a Salomão, mas também ele dá toda a riqueza a Salomão, porque ele pediu a coisa certa. Então que os nossos corações estejam inclinados também à coisa certa. 24, 25 e 26. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Alegre-se teu pai e a tua mãe, e regozijem-se a que te deu a luz. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui sobre pais e filhos, só que agora, nesse momento, a gente está falando que o pai do justo, o pai daquele que age corretamente, esse pai, ele tem alegria no coração, porque ele fala, nossa, o meu filho, ele tem me dado alegrias. Então você pode dizer, nossa, o meu filho, ele tá me dando alegria, o meu filho tá sendo bênção na minha vida. Então, que mais uma vez nós sejamos esse tipo de filhos que fazem a diferença na vida dos nossos pais, que honram a vida dos nossos pais, em contrapartida, que os nossos filhos também sejam os filhos que vão fazer a diferença. E como, voltando para a disciplina e o cuidado que nós devemos ter na criação desses filhos. E desde sempre, orando e clamando ao Senhor, pedindo, Deus, guia o caminho, o propósito do meu filho, para que ele voe em lugares mais altos do que eu nunca fui. Porque uma coisa que eu tenho costume de dizer no AM12 é que as crianças, as gerações de hoje, os nossos jovens, eles irão além do que nós conseguimos ir. E eu profetizo e eu declaro isso. Então, se os meus pais andarem, se a gente está correndo, os nossos filhos vão voar. Essa é a ideia. As próximas gerações irão além. Amém? Continuando. 27. Pois a cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? E aí a gente vai parar aqui no 29, por enquanto. Aqui a gente está falando sobre dois tipos de mulheres. Uma prostituta e a outra que é a infiel, que trai o marido, que trai o seu cônjuge. A prostituta, ela faz tudo por dinheiro. Você fica chocado com a quantidade de mulheres que hoje se vendem o seu corpo porque acham que isso vai trazer algum bem para elas, mas é um dinheiro sujo, é um dinheiro que não vai prosperar, porque é um dinheiro que provém de algo ilícito e que não agrada o coração de Deus. E nós temos um segundo tipo de mulher, que é a mulher
que trai o marido, ela faz por nem dinheiro, ela faz simplesmente porque o coração dela não está realmente voltado para Deus. E aí, para a gente encerrar, a gente vai ler do 30 ao 35, que diz assim: para os que se demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostre vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Essa é uma pura realidade de muitos lares, infelizmente. Homens ou mulheres que se bebem ao ponto de se machucarem, de apanharem na rua, e ao acordar, eles voltam para beber mais. Eles vão lá e voltam para beber mais. Por quê? Porque eles querem realmente ficar nesse vício e nesse sentido. E eu não consigo ver um tipo de cristão que é favorável à bebida alcoólica. Eu não consigo ver como o cristão ele consegue caminhar passo a passo com a bebida alcoólica. Aí vão me dizer: mas Amanda, na Bíblia não fala não beberás vinho, mas na Bíblia também não fala não fumarás maconha. Você fuma? Não. Né? Você sabe que aquilo não é algo que vai dar algum tipo de coisa boa para você. Da mesma forma, se a gente buscar um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, nós vamos ver em vários momentos duras advertências contra o beber além da conta. E eu quero saber qual é o tipo de pessoa que bebe para não beber além da conta. E além disso, nós temos também advertências de homens e mulheres que eram separados e eles não poderiam nem tocar a bebida alcoólica. Se antes os nazireus, que eram separados, eles não poderiam beber o vinho, porque nós hoje que somos um altar vivo ao Senhor, um sacrifício vivo, nós vamos beber? O que mudou? Eu acho que mudou, na verdade, um nível ainda maior de responsabilidade, porque hoje o altar somos nós e o Espírito Santo habita em nós. E a Bíblia fala ainda: não vos embriagarás, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. Então existe uma recomendação de Deus: olha, ao invés de você beber, ao invés de você se entregar ao vinho, eu te recomendo, seja cheio do Espírito Santo. Aliás, eu te ordeno, seja cheio do Espírito Santo. E é isso que nós devemos realmente buscar, sermos cheios. Amém? Encerramos mais um capítulo de Provérbios, capítulo 23, e ficamos com a próxima aula. E é isso, tchau, tchau, Deus abençoe.